Este episódio contou com o apoio da Gonzalo Alimentos e da Xarap.biz. O podcast Contato Imediato é mais uma produção da TakeBiz Audiovisual. Para gravar seu podcast, vídeo institucional, evento, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários, videoaulas ou transmissões ao vivo, entre em contato com a gente. Seja muito bem-vindo quem está nos acompanhando. Desde já, muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição em assistir. Eu sou o Glauber Gorski, esse aqui é o Contato Imediato Podcast. E aqui à minha frente está a Camila, que vai se apresentar e vai contar para mim uma história de quem ela é, como se eu já não soubesse, né? Porque a gente tem que partir um pouquinho do princípio da boa ignorância de que quem nos escuta também não sabe muito sobre muita coisa. Eu também não sei, na verdade, quase nada sobre a maior parte das coisas. Então, quanto mais na posição e na postura de que quero ouvir e assimilar, talvez mais eu possa aprender e evoluir junto. Quem é você, Camila? Eu sou Camila Casagrande, eu sou empreendedora social e sou presidente e fundadora do Encanto. O Encanto. O Encanto, Isso. Ele é uma ONG? Uma ONG, uma Com organização. estatuto. É, uma organização do terceiro setor, uma organização da sociedade civil, né? ONG é um nome popular, digamos assim, é uma sigla popular. Mas a gente trabalha com o propósito de transformar a vida de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social em várias favelas de Curitiba, região metropolitana, usando a arte, o esporte, a qualificação profissional, a cultura como ferramentas aí para esse processo de transformação. Você acha que esse podcast ele tem a chance de também ser, nesse instante, ser uma ferramenta dessa tua turma estar nos acompanhando? Com certeza, eu acredito que... Você acha que eles estão me vendo aqui agora? Eu acredito que sim, as famílias, as crianças, eles são muito engajados, estão sempre conosco. Então, desde já, também sejam bem-vindos aqui. Por mais que eles não estejam aqui nesse momento, nesse presente, no presente deles, enquanto eles nos assistem, eles têm a chance de comentar, curtir, porque num outro momento nós vamos ler. É como se essa conversa a três, ela acontecesse em tempos diferentes. Isso é muito maluco. E fica gravado para sempre. Sim. Então sejam bem-vindos, comentem, sugiram, visitem o nosso canal, deem sugestões. Eu falei 2 vezes para sugerir, porque na verdade eu poderia falar também assim, critiquem. Mas ouvir críticas às vezes assim nos incomodam. Mas critiquem. Se tiver que criticar, também pode criticar. Porque não quer dizer que é tudo aquilo que a gente recebe do outro, a gente vai assimilar e assumir. A gente vai observar, vai acolher e vai ver se vale a pena promover mais alterações, promover mais evoluções, que eu acho que é uma coisa... Importante, né? Importantíssima, fatal na história nossa, né? A gente não vai ficar aqui para sempre. A gente vai ficar aqui por muito pouco tempo. E eu não digo nós aqui conversando, digo nós na nossa presença nesse planeta. Então, temos que aproveitar sim, com responsabilidade sim, com aprendizado, com educação, com respeito, com sustentabilidade, olhando muito a natureza, entendendo que não existe um lá fora. Né? Até mesmo quando a gente joga um lixo, as pessoas muitas vezes, vou jogar o lixo lá fora. Não existe lá fora, tudo é planeta. Existe a nossa casa, existe a nossa casa, né? Então, são coisas que eu fui aprendendo aqui também. Coisas que eu já desconfiava, mas pessoas mais inteligentes do que eu, que estiveram à minha frente aqui, e não foram poucas pessoas, foram me ensinando parte disso. Mas eu quero saber um pouquinho da ONG. Ela já existe há quantos anos? A ONG, o Encanto, na verdade o Encanto é uma sigla, né? Acho que é até legal dizer o porquê que é um Encanto com I. Significa Instituto de Cultura, Arte e Novas Tecnologias. Então, nesse modelo de estruturação de organização social, a gente existe desde 2017. 2017. Vai fazer 7 anos agora esse ano. 7 anos nesse ano de 2024. Isso. Quem era a Camila até esse momento?
Como que você chegou nisso? Fala um pouquinho da tua história. Porque eu acho que a tua história vai ajudar a entender mais a ONG também. Isso mesmo. Não tem como falar da ONG sem contextualizar também da onde veio esse começo, né? Como foi esse processo. Então, eu venho de uma origem muito simples, na verdade. Então, sempre fui uma criança que morou na periferia da cidade, mas nunca tive nada além do básico, assim. Venho de uma família muito guerreira, meus pais sempre muito trabalhadores, minha mãe trabalhava com limpeza, meu pai era caminhoneiro. E eu sempre tive uma excelente educação, né? Eu sempre fui incentivada a correr atrás dos meus sonhos, mas entendendo as limitações da onde eu vinha. Nunca morei em contexto de favela, de ocupação, mas eu morava na periferia da cidade, onde no território lá era super comum a gente confundir escapamento de moto com tiro, e isso era normal, sabe? Então, morava na cidade industrial de Curitiba, e isso era, assim, frequente. Assim, Estamos falando dos anos 90, isso. Eu nasci em 92, Então, era outra... Agora, né, onde minha mãe ainda mora, é totalmente diferente. O bairro já tá melhor, já evoluiu. Mas na minha geração, na minha época de infância, isso era muito comum. Era muito comum as crianças brincarem na rua. É bem diferente do que é hoje. E aí, o que acontece, né? Eu sempre fui uma menina muito sapeca, assim. Então, aprontava muito, brigava na escola. Muito rebelde, sabe? Muito moleca. E com 15 anos de idade, eu tive minha primeira oportunidade de ter uma experiência artística na escola pública que eu estudava. Só que eu estudava numa escola mais distante da cidade industrial. Eu estudava no Santa Quitéria, porque minha mãe, por conta desse meu jeito, assim, ela me colocou para estudar num bairro mais distante para que eu evoluísse mais rápido, né? Para que eu me desenvolvesse, tivesse mais oportunidade. E aí eu ia de ônibus até o Santa Quitéria e estudei lá a minha vida inteira. E aí, com 15 anos de idade, as minhas amigas me convidam para participar de uma semana cultural na escola. Tipo um show de talentos, assim. E aí, na hora que elas me convidaram, eu muito esperta, do jeito que era, né? Quem participasse dessa semana cultural, desse show de talentos, quem participasse dos ensaios não ia precisar assistir a aula. Daí eu fui. Falei, não, eu quero, tenho interesse. Eu sou super artista. Você tinha interesse na cultura ou ficar sem assistir a aula? Ficar sem assistir a aula. Eu tava querendo gazear a aula ali, né? Literalmente. E aí, fui junto com essas minhas amigas, ensaiei, nem sabia o que eu tava fazendo, Mas que você foi apresentar o quê? Era uma coreografia de hip hop. Então, tinha uma menina lá que sabia uns passos, enfim, era a época da MTV, via muitos passos, decorava e tal. E aí, beleza, chegou o grande dia lá no palco da escola, daí o colégio inteiro assistindo e tal, daí vários grupos que iam se apresentar, e aí a gente subiu ao palco. Na hora que eu dancei, igual eu disse, eu nem sabia o que eu tava fazendo, né? Antes disso, nunca tinha me apresentado, nunca tinha feito esse movimento. Na hora que eu dancei, que o colégio inteiro gritou, foi uma sensação maravilhosa. Eu senti uma sensação de pertencimento que me banhou, assim, sabe? Parece que eu tinha que estar naquele lugar, naquele momento. Eu olhei para aquilo assim, eu falei, caraca, que massa esse sentimento. E aí eu comecei a me questionar ali mesmo. Meu Deus, eu nunca senti isso antes, eu já tô com 15 anos. Nessa época eu já tava trabalhando, fazendo estágio. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. Eu falei, não é justo que eu tenha sentido esse sentimento só agora com 15 anos. Porque eu já o que seria de mim se eu tivesse acesso a isso antes, né? Tipo com 8, 9 anos de idade, imagina. Então era uma coisa muito deslumbrante, assim, pra mim, era um universo novo. E aí eu fui até a diretora da minha escola, depois dessa apresentação, e eu falei assim, olha, eu não sei dançar, mas eu quero abrir um grupo de dança aqui. O meu vizinho, naquela época a gente não tinha computador como tem hoje, né? Então o meu vizinho tinha um computador, eu falei, meu vizinho tem computador, eu decoro as coreografias vendo vídeo no YouTube, eu dou um jeito, mas eu quero abrir um grupo de dança aqui para que as crianças da comunidade tenham acesso a esse sentimento que eu senti. Mas não tão tarde, não com 15, 16, 17 anos. E aí a diretora da escola era mais maluca do que eu, porque eu tinha 15 anos, nem sabia o que eu tava fazendo. E aí ela concordou e eu comecei a dar aula de dança para as crianças no pátio da escola, na comunidade. Eu fiquei quase 10 anos nesse processo, dando aula de hip hop para as crianças. E foi um processo de evolução muito mais para mim do que para eles, né? Para essas crianças e jovens, assim. Porque eu tive que desenvolver skills de liderança, de empreendedorismo, habilidades mesmo que eu não tinha. Porque as coisas aconteciam e era eu que estava liderando aquele grupo ali. Então eu precisava resolver. Tinha que... Até mesmo o termo skill
que para mim é super recente. Eu aprendi há pouquíssimos anos isso. Até esse termo não era um termo que se usava na época. Não, né? não tinha nem consciência. Ou seja, você foi entender o que você estava fazendo naquele momento muito depois. Isso. Exatamente. Fui ter consciência sobre como foi esse processo depois. Na hora, a gente só tava seguindo o curso do Rio, assim, né? E aí, o que acontecia? Por exemplo, eu tava lá com aquele grupo de crianças, né? Aí, eu preciso levar elas para uma apresentação. Daí eu ia no Google, apresentações em Curitiba de dança. Daí eu começava a ligar, procurar. Beleza, como é que eu levo as crianças? Ah, preciso de um ônibus. Então, vamos ligar para a empresa de ônibus. Preciso de figurino, preciso de lanche. Então, as coisas iam acontecendo automaticamente, porque tinha que se resolver os problemas. Esses problemas iam aparecendo e, naturalmente, eu ia desenvolvendo essas habilidades. Então, esse processo de liderança, ele foi nascendo junto comigo. Ele não é uma coisa que já chegou assim, a Camila é o que é hoje, assim, tá nesse lugar que tá hoje à frente do Encanto, do nada. Não, porque isso foi um processo de construção desde os 15 anos de idade, né? Pra conseguir estar nesse lugar hoje. E aí, depois desses quase 10 anos, quando o grupo já tava com uns 9 anos, mais ou menos 9 anos e pouquinho, a gente fez uma apresentação, daí era como se fosse um fechamento de 2016, assim, e eu olhava para aquelas crianças, assim, era o espetáculo de final de ano, e eu já via eles adultos praticamente, sabe? Eles já não eram mais aquelas crianças que eu tinha começado o grupo de dança lá atrás. Eles já tinham crescido, eles já entraram com 8, estavam com quase 18 anos. Então eu olhava para isso e eu falava, meu Deus, acho que o meu papel eu já fiz a minha missão com esses jovens, porque eu não tenho mais o que ensinar para eles como professora de dança. A minha parte eu já fiz, eu encaminhei. Muitos, inclusive, já estavam prestando vestibular para educação física, outros para FAP, outros seguindo outras carreiras, né? Entrando aí para o mercado de trabalho. E aí eu falei, mas eu não quero perder todo esse trabalho que a gente criou, porque a gente criou uma obra-prima aqui, né? Tem tanto material, tanta potência humana que a gente desenvolveu ao longo desses anos, que seria importante a gente replicar isso para que outras pessoas que estão em condição de vulnerabilidade tivessem esse mesmo acesso. A base de vocês, desse momento, era onde? Era no Santa Quitéria. Que era no pátio da escola Dom Orione. No pátio da escola. Isso. Qual é o nome da escola? Dom Orione. Dom Orione. Essa escola existe até hoje. Agora se tornou um colégio, mudou de endereço também. Mas a gente tem um vínculo super forte, assim. Eu dou palestra para as crianças lá. Continuo levando a história, né, do que era o grupo de dança, que se tornou o Encanto, para outras crianças também e jovens se inspirarem. Muito para que eles entendam que não é a idade que nos limita. Às vezes a gente acha que... mas eu não tinha nem noção do que eu tava fazendo com 15 anos, sabe? Então, às vezes, quando a gente tem um sonho, a gente tem que meter a cara e fazer mesmo. Vai fazendo do jeito que dá, que uma hora vai dar certo. Então, eu vou muito nesse lugar, assim, de fala com esses jovens, né? Aproveito muito essa oportunidade. Bom, então eu entendi que já não tinha mais o que ensinar para esses meus alunos e que eu precisava aproveitar aquela obra-prima que eu tinha criado junto com eles, né? Aquela matéria-prima, para multiplicar para outras crianças. Nessa época, eu sou formada em publicidade e propaganda, então, em paralelo a isso, o grupo de dança, eu também fui me formando academicamente, né? E aí, nessa época, eu estava fazendo um MBA focado em dança. Porque junto com... A minha expectativa era ter uma escola de dança social. Não era necessariamente no modelo que o Encanto é hoje, né? Então, no início era assim, eu sou da dança, quero fazer coisas de dança, mas gratuitamente, né? Pra comunidade. E aí, eu usei o TCC do meu MBA para poder estruturar o modelo de negócio que hoje é o Encanto. Então, eu fui ali aprendendo, entendendo que também não era só a dança, enfim, que precisava ter outras linguagens artísticas. E aí, o que eu fiz? Eu não tinha recurso, não tinha dinheiro, só tinha o pátio da escola, tipo, sem estrutura, né, para poder oferecer aulas de qualidade. E tinha aqueles alunos que tinham uma potência para poder replicar aquilo. Então, eu fiz o convite para os meus alunos se tornarem professores. E é aí que o Encanto surge, enquanto ONG, né? Então, nosso primeiro modelo de atuação, o primeiro formato como eu não tinha estrutura, não tinha dinheiro, não tinha patrocínio nem nada, eu fui atrás de outras organizações sociais, outras ONGs que já tinham sua sede, que já tinham os seus alunos constituídos, espalhados pela cidade, para que os meus alunos fossem professores nessas instituições. Então, é assim que a gente começou, descentralizando, saindo do Santa Quitéria e indo para outras regiões, para que eles pudessem ensinar outras crianças, replicar aquilo que eles aprenderam, né? Multiplicar.
E aí a gente começou assim, só no voluntariado mesmo, no amor à causa, sem dinheiro, sem recurso, e a coisa começou. Mas não havia possibilidade de não fazer. Ou você pensou, não, eu acho que vai dar muito trabalho. Não, nunca. Nunca pensei nisso. Eu sempre pensei que se não desse certo, eu ia começar de outra forma, de outro jeito. Mas nunca ia desistir. Eu acho que isso nunca passou pela minha cabeça, assim. Tipo, não fazer. A gente tinha que fazer alguma coisa. Eu só não sabia exatamente como e se ia funcionar, e se ia dar certo. E muitas pessoas, Glauber, é bem legal, assim, de trazer. Por exemplo, eu usei o TCC da minha pós para construir o modelo de negócio do Encanto. Então, além do que eu conversei com esses alunos, eu estruturei um modelo um plano de negócio mesmo, né? Com Canvas, com tudo, assim. Com a estrutura de como isso ia funcionar. E eu apresentei no meu TCC da faculdade. A gente era se eu não me engano, eu vou chutar, mas eram umas 14 pessoas que estavam se formando na minha turma. E o meu TCC foi o único que reprovou. Nossa, não brinca. O meu foi o único que eles falaram que não era sustentável, que eu não poderia, da forma como eu tinha construído, só no voluntariado, acreditando, não era só no voluntariado, mas com tanta energia dedicada dentro do projeto ao voluntariado, né, que isso não ia se sustentar, porque as pessoas precisavam de remuneração e que não ia dar certo, que ele não ia pra frente. E atualmente... eu já vi essa história acontecer, cara... Por que, senhor? Por que o ser humano não... De vez em quando não acredita no ser humano, cara? E aí o meu TCC, né, que foi o único que reprovou, é o único que existe até hoje rodando do mesmo modelo que foi apresentado. Então, não só se tornou viável, como tá crescendo e dobrando de tamanho a cada ano, né, que é o Encanto hoje. Então, às vezes, as pessoas vão dizer pra você como você tem que fazer a coisa, ou que isso não vai dar certo assim, isso não vai dar certo assado, mas quando a gente acredita, quando a gente faz com alma e coração, sempre dá certo. A coisa sempre funciona. Eu lembro disso ser até uma motivação pra mim, sabe? Do tipo, não vai dar? Então eu vou mostrar que vai dar, porque não é possível que só exista Camila aqui querendo ajudar o mundo e que não existam outras Camilas espalhadas por aí. Não, tem que ter gente que queira também. Foi uma luta, óbvio. Não foi fácil, realmente é um processo você trabalhar a partir, né, do voluntariado, você engajar as pessoas na missão, na causa, é um grande desafio. Esse foi o meu maior dilema nos primeiros anos do Encanto, né, quando a gente surgiu, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha patrocínio, não tinha nada. Então eu tinha que, na lábia, convencer as pessoas de que vamos lá, vamos fazer, e a galera ia junto. Então, quando a gente acredita, quando a gente faz com o coração, a gente consegue encontrar outros loucos como nós, né? Então, tem uma frase do Steve Jobs que dizem que são os loucos que são capazes de mudar o mundo. E são esses... Não, qual que é? Os loucos que acham que podem mudar o mundo são os que efetivamente o fazem. Então, realmente, a gente que acha que isso tudo maluco, não sabe o que tá... Mas é a gente que vai os inconformados, né? Porque você estar conformado, né? Você estar junto com a forma, significa vamos manter as coisas do jeito que elas estão, né? Você ser conservador significa manter as coisas, né? Exatamente como está. Exatamente. E assim... Se do jeito que está não tá bom, não tem por que ser conformado e nem conservador, né? Precisa ser progressista, precisa avançar, né? Sim. Agora, muito me explica não caber num TCC de MBA, né? Você falar... Não que você tenha falado isso, né? Mas caber a questão do sonho, do acreditar, da coragem. Isso realmente não cabe, porque eles... muitas vezes o que se busca, infelizmente, mas de uma forma respeitosa, assim, entende, né? Na academia são números, planilhas, estatísticos e... Dados concretos. Dados concretos e dados que possam ser realmente experimentados, né? E valores. A gente entende isso. Mas coibir isso de que algo aconteça, algo surja, não, né? E eu tive que refazer meu TCC no modelo que eles queriam, assim, indo pro lugar que eles... Me fale um pouquinho só desse TCC. Daí você foi aprovado, em algum momento você foi. Fui, Tá. consegui Você mudou concluir. o teu projeto. Mudei. Na verdade, eu
coloquei as alternativas de viabilidade de recurso que eles estavam sugerindo. E aí, mas eu nunca executei da forma como foi, só para a pergunta que eu ia finalizar, fazer, assim, se eles tinham razão ou não. Não, é porque assim, o projeto que eu executo hoje é exatamente o que eu idealizei lá atrás. Eu tinha muita convicção de que, por exemplo, ó, quando a primeira iniciativa que a gente teve, né, que é o primeiro formato de atuação, a gente tem 3 formatos de atuação hoje. Então, o primeiro deles a gente chama de rede, que é nada mais do que, quando eu peguei lá atrás essa mão de obra com esses meus alunos, fui atrás de outras ONGs espalhadas pela cidade. Ou seja, descentralizei e vamos fazer um trabalho em rede com outras ONGs. Esse formato a gente tem até hoje. Então, a gente tem 30 ONGs que recebem as nossas atividades toda semana de aula de arte e cultura, né? Não só dança, mas vem circo, teatro, fotografia, artes visuais, etc. E são 806 crianças que recebem essas oficinas aí toda semana. São impactadas pelas oficinas do Encanto nessas organizações. Então, esse modelo, por exemplo, de ir até outras instituições, eu sempre coloquei como uma grande expansão do Encanto, uma grande forma de atuação, que isso ia funcionar. E várias vezes eu já fui desvalidada nesse modelo. As pessoas já desvalidaram que isso não daria certo, que não funcionaria. E ele existe até hoje, faz 7 anos. Sabe? Esse é o primeiro espírito missionário, né? Então ele continua, ele existe até hoje. Existem vários voluntários que têm esse amor à causa, que fazem isso pelas crianças, porque eles realmente acreditam que com o ofício deles, com o tempo e com o conhecimento, eles podem mudar a vida daquelas crianças. E o Encanto, ele entra muito mais nessa frente de atuação como um suporte para que esse voluntário tenha a melhor estrutura possível para realizar essa atividade. Porque se o voluntário se sobrecarrega, se a gente deixa muito pesado esse trabalho, infelizmente, a cultura do voluntariado no Brasil ainda é muito defasada. Então, acaba, isso aqui está me sobrecarregando muito, não vou conseguir, não quero continuar. Então, a gente tenta, com a estrutura do Encanto, o suporte do Encanto, dar toda a estrutura possível para que ele execute a melhor aula possível. Então, por exemplo, a gente tem oficinas de dança, teatro, música, etc. No final do ano, a gente promove um espetáculo em que a gente convida essas ONGs que estão fazendo as nossas atividades para que as crianças participem do espetáculo também. Então, a gente promove esse espetáculo. Locação do teatro, roteiro, texto, figurino, som, estrutura de ônibus, alimentação para as crianças. Então, a gente dá toda a estrutura para que o professor faça um ensaio e chegue lá e já tenha toda a estrutura preparada para receber a atividade que ele executou ao longo do ano, né? Então, a gente tenta facilitar para que esse trabalho faça sentido e para que ele foque no objetivo de ensinar as crianças, que é o que nos importa, né? Que é o que mais vai fazer com que a gente gere transformação a longo prazo. Como que é Bom, você falou que você aplicou do jeito que você tinha imaginado lá, né? Isso. Eu quero que você me explique um pouquinho como que é a rotina, o calendário. É um calendário anual, imagino que seja assim. Você já deve ter um planejamento letivo, né? Pedagógico, deve ter um pensamento assim. Como que isso é hoje e como que inicialmente era e o que mudou para chegar nesse formato de hoje? Se você acha que esse formato de hoje ele já está pleno. Ele tá sempre acho que a gente sempre tem coisas para evoluir, para melhorar. Eu vejo que agora a gente tá conseguindo ele fazer com uma qualidade muito melhor, porque o Encanto naturalmente também teve uma estrutura melhor, foi crescendo. Então isso foi uma consequência, né? A gente conseguiu dar mais subsídio para esses voluntários. Antes a gente não tinha tanta estrutura assim, então ficava um pouco mais difícil. Mas eu tenho um olhar para o futuro, para essa frente de atuação, que eu tenho certeza que ela só vai crescer cada vez mais e a gente vai ter cada vez mais estrutura. Então, que o trabalho vai ser ainda melhor do que é hoje, né, para eles. A gente tem 3 frentes de atuação, né? Então, dizendo do que era e do que hoje a gente faz exatamente. Então, a primeira frente de atuação é esse modelo em rede, que ele existe até hoje, é onde a gente nasceu e a gente continua atuando. O segundo modelo de atuação é o nosso centro cultural. Como que ele surge nessa trajetória, né? Eu estava desde 2017 com a ONG, comecei a ONG, sem escritório,
sem ter uma sede, né? Sem ter um espaço físico. Era no voluntariado, a gente fazia reuniões online. Era tudo, assim, sem ter uma base fixa, assim, pra gente ter o nosso espaço. As reuniões aconteciam na sala da minha casa. Era tudo improvisado, né? Ou alguém emprestava uma sala, um coworking, a gente ficava um tempo, depois ia pra outro, enfim. Naquela, bem nômade, assim, né? A gente não tinha uma sede física. Beleza, em 2017 a gente começa, 2018 o encanto vai crescendo, porque um voluntário vai chamando o outro, vai avisando pros artistas que existe esse projeto. 2019 crescendo, coisa mais linda, fizemos o primeiro espetáculo, muito no perrengue, mas assim, fizemos, né, do jeitinho que a gente conseguia. E aí em 2020, bum, vem a pandemia e para tudo. A pandemia simplesmente parou com, né, você sabe, Sim. Parou com todas as atividades, ninguém mais se relaciona presencialmente, ninguém se encontra. E aula de dança, circo, pra criança da favela, como é que você vai fazer online? Como é que você vai, sabe, não é outro cenário. Não existe isolamento social para quem mora no barraco de favela com 8 pessoas. Não existe, não, a pandemia é utópica. Ela aconteceu em outras margens da cidade, mas na periferia não teve como fazer esse isolamento, enfim, esse trabalho de separação das pessoas, enfim, de cuidado mesmo, né? E aí, o que a gente entendeu como encanto? Que não era o nosso nascimento, nossa origem é via vertente artística, né? É trabalhar com a arte e com a cultura. Quando vem a pandemia, a gente precisava dar suporte para essas famílias que eram atendidas pelo encanto. Então, a gente não podia fechar os olhos, fingir que isso não estava acontecendo. Então, a gente começou a fazer uma frente de assistencialismo, começou a arrecadar cesta básica, kit de higiene, álcool em gel, cartão alimentação. A gente arrecadou vários tipos de itens e a gente ficou um tempão, assim, durante a pandemia, indo para dentro da favela para poder fazer essas entregas de porta a porta. E a gente foi ganhando muita entrada dentro do território, né? Porque daí a gente foi se vinculando com as lideranças comunitárias, foi conhecendo a realidade das pessoas. Então, a gente mudou um pouco o nosso formato de atuação naquele período para conseguir atender e dar suporte para as pessoas. Em 2020, no ano de 2019, ali 2020, existia uma ONG que era parceira do Encanto, ou seja, ela recebia nossas atividades. Então, ela recebia dança e teatro. Para compor a grade horária dela, a gente oferecia dança e teatro com uma professora que foi minha aluna. E aí, essa ONG se chamava CID, Centro de Integração Digital. Ela era presidida pelo Reginaldo, ele era o presidente na época. E aí ele era um senhor, ele já ia fazer ali seus 70 anos. Então ele realmente estava 14 anos já à frente do projeto, que era o CID, né? E com a pandemia, como ele era uma ONG muito filantrópica, ele dependia muito de doações para continuar as atividades, enfim, para fazer o que ele precisava fazer. Ele fazia bazar, noite do pastel, enfim. Com a pandemia ele não tinha doador recorrente, ele não tinha padrinho, patrocínio. Então ele não ia conseguir dar continuidade nas atividades, né? Nem de forma online, assim, para manter o salário das pessoas que ele já tinha e tal. E aí ele vê que o encanto não para, que a gente estava dentro da favela, entrega isso, cesta básica, não sei o quê. Eu não sei como é que eu não peguei Covid, porque, né, a gente entregou cartão alimentação para 3.000 pessoas de porta em porta, assim. E aí ele me chama para me fazer um convite. Ele me chama e fala assim: Camila, ele viu que o trabalho do Encanto era genuíno, né? E ele falou assim: eu gostaria de te convidar para assumir a gestão desse espaço, né, do CID. Daí, na hora, de verdade, eu pensei assim, é uma cilada. Porque ninguém chega pra você com um espaço de 2.000 metros quadrados, que lá tem, de área construída, tem uns 400 metros. O resto é o campo de futebol, horta, né? Tem um espaço bem, área verde bem bonita. Onde que fica? No Santa Quitéria. O Universo, ele fez assim, ó. Ele não brinca em serviço. Foi no mesmo território, uma distância de 5, 6 quadras da escola onde eu tinha começado o grupo de dança lá atrás. Eu perguntei como se eu soubesse, mas eu não sabia mesmo. Olha, que louco. E o Universo fez assim: opa, a tua missão, beleza, tá indo pra outras comunidades, legal, mas tua missão também é aqui. E aí trouxe a gente de volta ali. E aí ele me convidou pra assumir esse espaço e eu pensei, putz, deve ter alguma treta aí, porque eu tô nessa caminhada desde 2008, em pátio da escola, sem estrutura nenhuma, sem conseguir recursos, sem nada. E aí a pessoa vem e fala: toma um espaço pra você. E aí não tinha nada de errado. A gente avaliou o CNPJ pra ver se tinha alguma questão, algum tipo de processo, né? Algum problema. E não tinha nada de errado. Então eu assumo a gestão desse espaço. Daí eu falei pra ele: eu aceito, mas com uma condição. De que eu possa tirar o meu sonho, né, do coração e botar no papel. Tipo, botar na prática.
Eu gostaria de fazer do jeito que eu sempre sonhei ter um centro cultural, que desde 2008 que eu tinha esse sonho, assim. E ele falou, por mim não tem problema, contanto que você continue atendendo as crianças, é isso que me importa. Eu falei, ótimo, porque é isso mesmo que eu vou fazer, vamos triplicar isso aqui, vamos atender muita criança. E aí eu assumo a gestão desse espaço, isso foi em maio de 2020, mais ou menos. Aconteceram muitas coisas em 2020 que fizeram o Encanto crescer, então eu acredito que tudo tem um propósito, um tempo certo para acontecer, né? A gente tem que estar preparado para receber. Então, em 2020, eu pego a gestão desse espaço e a gente teve 1 ano e meio para poder começar as atividades, porque a pandemia não permitia que ninguém se encontrasse. Então, eu tive 1 ano e meio para poder deixar aquele espaço colorido, lúdico, do jeito que eu sempre tinha sonhado. A gente fez reforma, mudou, aumentou sala. Então, a gente foi modificando o espaço da forma que ele estava para que ficasse um espaço acolhedor e lúdico para as crianças, né? A gente plantou grama, a gente tirou o mato, a gente fez tudo isso no voluntariado, na força, assim. Então, com muitas e muitas pessoas se dedicando para isso, assim. Então, foi muito bonito. E aí, em 2021, a gente inaugura oficialmente esse centro cultural, né, para atender as crianças do território. E as crianças começam a vir, só que ainda de forma... eu esqueci a palavra, mas é quando vai uma turma, daí no outro dia vai a outra, para não ter esse contato. Intercalado, isso. Então, a gente começou a nossa atuação em 2021, porque a pandemia estava dando uma trégua só no segundo semestre. Daí a gente começou ali o atendimento. Você começou a vacinação, tudo ali já. Isso, né? Já começou as vacinas, as coisas começaram ainda a dar uma flexibilizada, as crianças voltando parcialmente, e aí a gente começou as nossas atividades. Então, esse espaço, que é o nosso centro cultural, que dele foi passando por mais algumas ampliações depois, né? Ele atende hoje 240 crianças no contraturno escolar. Então, quando as crianças não estão na escola, elas estão conosco. A gente oferece almoço, lanche, a gente tem uma van que a gente conseguiu no ano passado para poder buscar as crianças em pontos de encontro nas favelas que estão ali no nosso entorno. Então, como a gente fica no Santa Quitéria, a galera acha que é bairro nobre, que não tem desigualdade social, porque lá tem casas de milhões, mas na verdade tem 2 ocupações grandes, são 500 famílias mais ou menos que moram em contexto de pobreza, extrema pobreza, e a gente faz esse atendimento na comunidade, a gente vai para dentro da favela, captar essas crianças, trazê-las para perto, enfim. Então, nesse centro cultural, as crianças... Querendo me dizer que tem pobre no Brasil, tem pobre em Curitiba, isso? Tem, não é a cidade... assim, a cidade mais inteligente do mundo não é o que parece. Você quer me dizer que tem gente que passa fome nesse país, é isso? 45% Tô sendo meio das crianças. irônico, tá entendendo, né? Sim. E o que a gente pode dizer quando você tá com alguém e passa ao lado de um restaurante caro e esse restaurante tá... cheio de carro para fora, tem fila de espera, e a pessoa comenta assim, realmente crise não existe mais, né? Dá para ver, se as pessoas estão entupindo aqui esse restaurante é porque não tem crise no Brasil. Como é que se explica isso para o ser humano que vive dentro de uma bolha tão pequenininha de que o mundo não é só o que ela está olhando ao redor dela, por onde o carro dela passa? Entendeu? Eu acho que na verdade a desigualdade social ela vai para além do ar-condicionado, né? Ela não fica ali dentro do... a pessoa vai pro shopping, casa, o trabalho, sempre de ar-condicionado para ar-condicionado. Esse é um mundo, né? Esse é um... É um universo, é uma bolha mesmo, igual você comentou. Essa é uma prateleira que o ser humano vive. Exatamente. Que alguns seres humanos vivem. Muitos. A maioria, não sei. Aí os números, né? Não é a maioria que justifica... uma minoria continuar sendo minoria, né? Você entrar nesse assunto social, assim, que me dói muito, e me dói muito pela impotência Sim. que eu tenho e muitos ao meu redor têm, porque aqueles que têm a potência de resolver, a maior parte das vezes, só estão esperando o tempo passar. É que, na verdade, não é interessante, né, para o sistema que a desigualdade social desapareça. Se a gente fosse um país desenvolvido que focasse em educação, com certeza a gente teria números totalmente diferentes para estar discutindo hoje. Mas a ideia é que as pessoas... A pobreza, ela sustenta o sistema, né? Infelizmente. Então, a gente tem hoje um país que o dinheiro fica concentrado na mão de muito poucos e, enquanto isso, os outros ali sofrendo, lutando, vivendo... em torno de um salário mínimo para conseguir sobreviver ou até menos, né? A gente tem casos de famílias que recebem R$400 por mês catando reciclável. Como é que você diz para alguém que fala assim...
Mas é só querer fazer que faz. É só trabalhar. Entendeu? Já É só você isso. fazer por merecer, né? Muitos empresários a gente leva para dentro da favela. A gente leva para dentro do território para que eles entendam que a desigualdade social ela é um trauma da nossa sociedade. Ela é um processo que acontece há longos anos. Não é uma coisa que aconteceu de um ano para cá. É muito complexo para uma família que mora no contexto de favela, que mora no contexto de vulnerabilidade social, entender que ela pode acessar esses outros lugares, que ela pode ser quem ela quiser na vida, que ela pode sonhar, que ela tem esse direito. Porque a referência que ela tem é ao redor, é o que ela tá vendo ali. E a sociedade diz pra ela quem ela tem que ser. Por isso que eu digo que a favela é tanta potência, diferente do que a mídia emprega, do que esses grandes veículos de comunicação tentam trazer. Porque quando você fala favela, a primeira coisa que vem na cabeça é pobreza, é desigualdade. Não, isso não é a favela. A favela é potência, tem muita gente trabalhadora que mora lá, tem muitos talentos que estão lá e que às vezes falta oportunidade para que essas pessoas consigam acessar. Eu acho que o Encanto ele é uma ferramenta de transformação social que usa a arte e usa a qualificação profissional também para poder atingir o território, para que essas pessoas consigam entender que elas podem ser quem elas quiserem na vida. Inclusive artistas. Por exemplo, essas crianças que... Imagina uma criança do barraco na favela tocando um violino, um violoncelo. Quando que isso iria acontecer? Quando que essa oportunidade seria dada a ela? E entendendo que a arte é uma das formas que ela pode sentir esse pertencimento diferente dos caminhos que as ruas sugerem, que é o que ela tem como opção. Sabe? Para ganhar dinheiro, que é o tráfico, que é as drogas, que é o que tá ali no entorno. Então, a gente tenta mostrar esse lugar do pertencimento como uma solução mesmo para poder salvar essas vidas e fazer com que eles quebrem o ciclo de pobreza que vem, né, perpetuando aí por gerações e gerações as famílias que moram dentro do território. Já observou conquistas nesse campo? Sim, é um processo que, por exemplo, desde o grupo de dança isso vem acontecendo. Então a gente tem casos, né, de crianças que fizeram aula de dança, por exemplo, no grupo, não necessariamente se tornaram artistas, mas que a gente conseguiu ver essa evolução de que com certeza teriam ido para um caminho diferente se não tivessem participado desse coletivo, né? Desse movimento. Então, a ideia com o Encanto é multiplicar e fazer com que esses nossos crianças e adolescentes que lá estão hoje também multipliquem. É gerar essa rede de multiplicação, né? Essa cadeia de multiplicadores em prol do bem social. Esse é um dos nossos objetivos, inclusive, tá até no nosso planejamento estratégico, assim, gerar multiplicadores em prol do bem social, para que eles também reverberem e tragam de volta para o território o bem que eles receberam, né? Eu digo para alguns pais, inclusive, quantos de vocês aqui não teriam tido uma realidade diferente se tivessem tido um encanto na infância de vocês? Porque muitos deles tiveram que sair muito cedo para trabalhar, engravidaram muito cedo, tiveram que viver a vida muito cedo, não viveram a infância, não tiveram acesso a isso, porque precisavam sobreviver. Então, a gente vem trazendo as famílias para perto, porque isso é uma questão cultural, isso é uma imposição social, né? Essas famílias, até a gente conseguir fazer com que elas entendessem o quão importante é as crianças irem para o projeto e não faltar, porque eles não entendiam o valor disso, porque eles não tiveram isso. Então, a gente vai quebrando e vai aproximando e trazendo essas famílias para perto. Na primeira reunião de pais que a gente fez, foi em 2022, a primeira. Porque em 2021 ainda tinha pandemia, não podia. E aí, em 2022, a gente fez a primeira reunião. Eu lembro que foram uns 40, 50 pais, mais ou menos. Nesse ano... Uma fração do universo, né? Do número de crianças que a gente tinha. Esse ano, a gente tinha 155 famílias. Foram 145 pais na reunião de pais. Então, você vê, assim, que eles vão entendendo que a participação deles é importante, que estar presente e discutir sobre os seus filhos é importante. E cada vez mais a gente também tem promovido ações para além do contraturno escolar para fortalecer nesse sentido. Uma coisa legal, Glauber, de contar é que, assim, sobre as frentes de atuação, né? Então, esse espaço que a gente tem hoje, que é o Centro Cultural, ele trabalha nesse contraturno escolar. Então, quando não estão na escola, estão conosco. Oferecendo dignidade, estrutura, uma equipe de psicossocial para dar esse suporte para a família também, enfim. Para além disso, a gente também faz o que a gente chama de projetos de extensão à noite. O que isso significa? Tem algumas crianças que têm um talento nato para alguma modalidade artística. Assim, você percebe nas aulas ali do contraturno que, nossa, isso aqui, se a gente desenvolver, se a gente pegar bem aqui, vai voar, vai se tornar artista com certeza, vai viver disso, né? Então, a gente criou
aulas à noite, que são companhias de dança, companhia de teatro, orquestra, coral, trupe de circo e o time de futebol no sábado. Então, no dia de semana são as artísticas e o futebol no sábado, em que a gente faz uma seletiva com essas crianças. E aí as crianças que passam nessa seletiva, elas fazem um ensaio ainda mais aprofundado à noite, para que eles possam vivenciar a experiência de ser um artista completo. Indo para festivais, competindo, participando de apresentações, indo para além dos nossos muros ali, né? Da nossa fronteira. Então, eu trago muito como um exemplo essa experiência que eu tive com um grupo de dança. Mesmo que de forma informal, como um coletivo sem estrutura, sem recurso, mas o quanto esse senso de pertencimento de grupo, de estar lá, de viver a experiência completa, fez com que eles se tornassem adultos e indivíduos cada vez melhores, né? Então a gente traz isso também muito forte dentro do Centro Cultural. O que você não conseguiu ainda realizar dentro desse projeto que você já queria ter feito? Olha, que eu digo que a nossa terceira frente de atuação, ela nasceu, e é uma coisa que eu bato muito e defendo muito dentro do território. Ela nasceu porque eu entendi, eu tinha um centro cultural ali colorido, lindo, bonito, com os melhores professores, estrutura, instrumento, tudo. E aí eu olhava para algumas crianças, eu via que não tinha alguma coisa certa, que tinha alguma coisa errada. Porque quando essas crianças voltam para casa, elas lá dentro com a gente, beleza, o universo é lindo, mas volta para a realidade. Elas têm situações em que elas não conseguem comer, passam fome, a mãe sofre violência doméstica, o pai está desempregado, tem alguém em situação de drogadição dentro do próprio contexto familiar. Então tem muitas situações que giram em torno do território e que vão para além da onde a gente podia fazer ali com aquela criança. E aí a gente não podia fechar os olhos para isso. Eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa em torno disso. Então a gente criou uma terceira frente de atuação, que vai além da arte e da cultura para a criança, né? Então, a gente criou cursos de qualificação profissional e programa de empregabilidade para levar para dentro da favela. Então, a gente faz isso em parceria com as associações de moradores que ficam dentro do território. E a gente faz isso de forma itinerante, junto com o Senai e o Senac, tem vários parceiros aí que são estratégicos para isso. E a gente leva esses cursos para fazer com que essas pessoas consigam gerar renda e ter autonomia de suas próprias vidas, serem protagonistas de suas histórias, né? Porque através da geração de renda você consegue minimamente começar esse processo de quebra do ciclo da pobreza. Então, a gente criou essa frente de qualificação profissional e a gente formou, ano passado foram 1.074 pessoas nesses cursos. Esse ano são 1.500 pessoas que a gente tem como desafio aí para formar, né, ao longo do ano. E a gente vai levando isso para 12 favelas diferentes, espalhadas pela cidade. E aí, quando você me pergunta o que a gente ainda não fez, né? O que a gente precisa fazer? Cada vez que a gente olha para dentro do território e a gente entende que esse contexto de vulnerabilidade social, ele tem muitas camadas. Quando a gente fala de pobreza, dentro da pobreza existem divisões. Existe a pobreza, a extrema pobreza, a ultra pobreza, a miséria, enfim. Então, a gente tem famílias que estão em núcleos diferentes dentro desse contexto. A gente percebe que a gente tem muito trabalho para fazer. A gente tem sonhos, como ONG, espaços que a gente gostaria de ter, centro cultural maior para atender mais gente, tem várias. Mas quando a gente olha para esse lugar da vulnerabilidade social, ele é um lugar que acaba nos deixando de mãos atadas, porque a gente sabe que a gente precisa, que a gente tem muito trabalho para fazer, que mesmo que o Encanto faça isso, faça aquilo, ou cresça nisso, ou tenha uma outra sede, ainda assim vai ter muito trabalho a se fazer, porque a gente está falando de transformação de vida das pessoas, de transformação de realidade. Então não é só sobre oferecer um curso de qualificação profissional, não é só sobre oferecer uma atividade de contraturno escolar para as crianças, mas é fazer com que o território se desenvolva, com que aquela família entenda que esses traumas sociais que foram impostos para ela, elas podem avançar, podem se desenvolver e superar isso, e conseguir mudar, né, a realidade do seu contexto ali, do seu território. E aí a gente percebe que a favela, ela tem muitas camadas, ela tem muitas mazelas sociais que giram em torno. Então a gente não pode olhar só para uma situação, ou só para geração de renda, ou só para a primeira infância. Então a gente está trazendo agora para Curitiba um projeto que é o projeto Favela 3D. Esse é um projeto
que é criado, idealizado e monitorado, né? Feito pela Gerando Falcões. Gerando Falcões é uma rede de ONGs lá de São Paulo que faz um trabalho espetacular. Eles aceleram outras instituições espalhadas pelo país. E além dessa aceleração, que é ensinar a fazer gestão, ajudar com recurso, né? Mostrar como é que se faz esse terceiro setor de forma transparente e empreendedora, eles criam tecnologias sociais. São alguns projetos próprios que tem o objetivo de transformar a realidade do território. A missão da Gerando Falcões é transformar a pobreza da favela em peça de museu. Coisa que, tipo, só se vê no museu. Assim, isso aqui era pobreza, hoje em dia não existe mais, sabe? E aí, a gente, com muita honra, vai poder trazer esse projeto para Curitiba. Ele ainda está em fase de articulação com o primeiro setor, porque é um projeto que se relaciona tanto com o primeiro setor quanto o segundo setor, com a sociedade civil. Ele se relaciona com todo mundo. Não tem como acontecer sozinho. Só explique para quem está ouvindo o que é primeiro setor e segundo setor. Claro. O primeiro setor é o governo, é o Estado, né? Então, o segundo setor são as empresas, é a iniciativa privada. O terceiro setor somos nós, como organização da sociedade civil. E a sociedade civil mesmo sendo representada pela própria comunidade. Então, ele é um projeto que precisa do governo, que precisa dos empresários, que precisa das ONGs para executar, né? Então, ele vem a idealização da Gerando Falcões, mas ele precisa da execução da gente que está na ponta. E a gente precisa que todos da comunidade estejam de acordo, que eles se sintam pertencentes a esse projeto, porque não é um processo de colonização. Não é eu chegar lá para o morador da favela e falar, você precisa disso. A gente está trazendo aqui tal curso, a gente vai fazer uma sede comunitária. Não, eu tenho que perguntar para ele o que você gostaria de ter aqui. O que faz sentido para você? É colocar ele como centro das decisões para que a gente consiga evoluir e pensar no território como um todo, como um coletivo. E aí esse projeto é gigantesco. Ele já acontece em 4 estados do Brasil, acho que 5 agora. E a gente está trazendo ele para cá pela primeira vez. Então ele vai ser pioneiro, né, aqui no Paraná. Ele articula, eu gosto muito de fazer esse desenho, assim, com essas mazelas sociais, é como se fossem pétalas, assim, de uma mandala, sabe? Então tem lá primeira infância, emprego, geração de renda, empoderamento da mulher, meio ambiente, moradia digna, tem várias situações que giram em torno do território. E ele é um projeto que traz soluções coletivas para todas elas. Para todos os... Não adianta só olhar para um ponto, ele tem que olhar para todos os pontos que giram em torno do território. E aí o coração desse projeto, que para mim é o que diferencia ele de qualquer política pública que eu já tenha conhecido, assim, ele realmente faz com que esse projeto se torne especial e diferente, se chama Decolagem. É um grupo de técnicos que seriam assistentes sociais, psicólogos e mentores, que faz um acompanhamento individual e semanal de cada uma das famílias. Então, durante o projeto, durante a duração, que são 2 anos, né, que ele vai acontecer, enquanto estiver acontecendo a duração do projeto, essa equipe técnica faz um acompanhamento com cada uma das famílias para que ela consiga traçar um plano de desenvolvimento familiar. O que essa família precisa fazer para ascender socialmente, saindo da pobreza para alcançar a dignidade. Então é assim, é olhar para a família do fulano. O que acontece dentro dessa família, desse contexto? Eu tenho uma mãe solo, ela tem 3 crianças, 2 estão fora da creche porque não conseguiu vaga, uma está na escola, ela não consegue empreender porque ela não consegue colocar as crianças na creche. Então, para essa família aqui, a gente tem essa questão da educação. A gente precisa colocar essas crianças na creche, porque daí a mãe vai empreender, vai conseguir gerar renda e vai conseguir mudar o ciclo. A gente tem uma outra família que tem uma pessoa acamada, uma outra pessoa em situação de drogadição, uma outra pessoa que está fora do mercado de trabalho, uma mulher com um filho que está na escola. Então, são contextos diferentes. Então, cada família, a gente olha de forma personalizada. E ajuda essa família a alcançar essas oportunidades e acessos, né? Garantir os seus direitos para que eles mesmos consigam trilhar esse caminho. Desculpa. Entender que eles podem se tornar quem eles quiserem, né? Então, sonhar, eles têm esse direito. Então, você pergunta hoje para um morador de favela, para algumas pessoas, né? Qual é o seu sonho? É garantir que eu consiga ter comida no final de semana. Que a pessoa não consegue ter uma visão a longo prazo do que ela pode ser. Ela não consegue pensar assim, meu sonho é ter uma casa assim, assim, assado. Meu sonho é meu filho na faculdade assim, assim, assado. Porque ela tem necessidades básicas. Ela tá num estágio de sobrevivência, né? Então, a gente precisa mostrar que para além da sobrevivência também existem essas outras possibilidades e dar oportunidade para que eles consigam acessar isso. Eu tenho um lado, assim, bem preconceituoso
Não com você, não com o teu projeto, não com as comunidades. Eu tenho um lado muito preconceituoso com os tais primeiro e segundo setor, sabe? Eu olho muito, mas é um preconceito meu. Eu gostaria muito de estar enganado dentro do meu preconceito, tá? Mas eu vejo muito, assim, preconceituosamente o segundo setor procurando uma mão de obra barata e disponível para que ele continue prosperando e faturando mais. Não sei... Preconceituosamente, eu vejo um segundo setor pensando se esse tipo de ação vai ajudar ele a ter uma mão de obra mais bem qualificada e que não precise ganhar tanto. Afinal de contas, o custo de vida é bem baixo dessas pessoas, né? Então, talvez eu possa até mesmo pagar menos. Estou criando uma narrativa aqui, preconceituosa. E eu também vejo muito preconceituosamente o primeiro setor como vendo uma possibilidade dessa como sendo mais uma oportunidade de inaugurar mais uma obra, usar aquilo mais como uma carteirada para campanha política, sabe? Mais tirando fotos ao lado das pessoas, do que realmente, de fato, preocupado. E eu preconceituosamente vejo o primeiro e o segundo setor conversando juntos para ver se não vale a pena desapropriar aquela região para construir mais uma avenida, para criar mais uma empresa, para que geremos mais empregos para as pessoas, sabe? Esse discurso todo, ele me incomoda demais. O quanto para você esse meu preconceito ele é infundado e é bobo? Eu acho que ele tem suas verdades. Eu acho que a gente nunca pode generalizar, não tô tão equivocado assim. Não, a gente tem muito essa realidade. Cada vez mais, falando do segundo setor em especial, cada vez mais as empresas elas estão mudando essa mentalidade porque já não cola mais. Sabe? O consumidor... A esperança. Cada vez há esperança. Eu olho muito para isso, né? Assim, aquela coisa. O ESG entrou como uma grande sopa de letrinhas dentro do mercado, né? Que significa ambiental, social e de governança. São as diretrizes que as empresas começam a olhar. Mas esses termos, o ESG, ele já existia antigamente, né? Ele já existia em outros anos. Só que eles não eram... a área de sustentabilidade, a área social, eles não eram implantados dentro das diretrizes da empresa. Porque as empresas elas eram preocupadas com ISO 9000, não sei das quantas. Era pra bater meta, pra conseguir a certificação, pra conseguir alguma coisa. Mas não porque aquilo era genuíno, né? Necessariamente. Então, a pauta do ESG foi trazendo cada vez mais... Foi sendo trazida cada vez mais para as empresas como fundamental por conta da pressão social que, aos pouquinhos, a nossa sociedade está mudando. O padrão de comportamento do consumidor está mudando. Então, ele prefere optar por empresas que tenham uma responsabilidade social efetiva, que realmente entreguem algo para a comunidade, que realmente façam algo pelo próximo. Ou até mesmo indo caminhos contrários, né? Boicotando empresas que realmente estão... que nem aconteceu com o Carrefour, né? Com situação de preconceito, enfim, violência, gerando até morte. Questão racial mesmo, né? Então, boicotando essas empresas para que não se consuma mais, né? Então, conforme essas empresas vão cometendo esses erros que ficam aparentes e vão para a mídia, cada vez mais as pessoas boicotam e cancelam esse tipo de empresa. Mas as empresas estão preocupadas em passar essa boa imagem, em tentar fazer a sua parte para que consigam agradar os consumidores, para que consigam vender mais, para que o propósito seja feito, que é o vender, lucrar e continuar nesse sistema. A questão é, algumas estão fazendo, pelo menos estão fazendo. Então, é muito legal olhar para esse cenário quando a gente fala de terceiro setor, que é o meu lugar de fala, e olhar para o segundo setor, que eu preciso tanto desse olhar, que eu preciso que eles nos escutem, porque a gente não está pedindo um favor para eles. A gente está fazendo o que a empresa não consegue fazer, que é entrar dentro do território com o expertise que a gente tem de favela e fazer a transformação social que a gente precisa fazer. Em contraponto, tem empresas que estão destruindo a favela, que estão destruindo a vida das pessoas e que estão... Então, elas precisam devolver para a sociedade, estão destruindo a natureza, enfim. Elas precisam devolver para a sociedade, isso é responsabilidade delas. Elas deveriam estar fazendo isso e não estão fazendo. Então, o terceiro setor não está fazendo... essas empresas não estão fazendo nenhum favor para nós. Nós é que estamos fazendo para eles. Quando a gente convida uma empresa para se associar ao Encanto, seja como um patrocinador, como um mantenedor, eu estou dando para ela uma oportunidade dela fazer a diferença na sociedade. Porque quem já está fazendo somos nós.
Então, é uma chance dela diminuir um pouco os impactos que ela está gerando no mundo e fazer a parte dela também. Com quem está fazendo lá na ponta. Então, a gente vai mudando esse mindset. Por isso que o empreendedorismo social, ele surge agora para suprir, né, essa questão da filantropia, para substituir a filantropia, porque não é só sobre passar o chapéu e me ajudem a pagar. Não, é sua responsabilidade, olha o que você está fazendo, como é que você desenvolve o território, se desenvolve as pessoas, e você retorna para a sociedade parte do que você tirou, para você poder lucrar, para você poder crescer. Então, a gente vem mudando com essa visão empreendedora de negócio e, óbvio, com muita transparência, né? Mudando também o próprio terceiro setor, melhorando os nossos processos para que a gente consiga cada vez mais ter essas empresas engajadas nisso. Quando você comenta assim, será que eu tô sendo pesado demais nisso, nesse pensamento, enfim, a gente ainda tem empresas que se apoiam no ESG para dizer que estão fazendo algo, para vender, mas tem empresas que realmente estão fazendo de forma genuína isso. Porque a diretoria, isso vem de cima, né? A liderança inspira. Então, a diretoria, os líderes dessas empresas acreditam nisso. E aí isso entra dentro de um planejamento estratégico, dentro das metas da própria empresa. Então, fica mais fácil de se conseguir fazer essa transformação efetivamente, né? A Gerando Falcões é um grande case, por exemplo, de mobilização do segundo setor. Eles quase não dependem do governo. Quase não tem projetos vinculados ao governo. Porque é o segundo setor que investe, acredita e faz. E eles provocam não só a investir o dinheiro, mas a fazer também. Como é que você pode fazer tal coisa? Vamos fazer isso, vamos fazer um outro projeto. E coloca a TIM para trabalhar, e coloca a Gerdau para trabalhar. E é isso. Não é só sobre tirar coisas do mundo e lucrar. Mas é devolver para a sociedade de forma efetiva com desenvolvimento a longo prazo. Não só entregando cesta básica no Natal. Então, isso é importante, mas a gente precisa pensar a longo prazo. Então, eu tenho muita convicção de que esse terceiro setor e essa sociedade organizada vai conseguindo mudar essa percepção ao longo do tempo. Dessas empresas. E do primeiro setor nem se fala mais ainda, né? Porque daí é outro patamar. Daí é mais difícil ainda. Que daí são outros interesses individuais, tudo tem prazo, tudo acaba em 4 anos, então você não consegue fazer uma coisa muito longa. Camila, eu queria já agradecer a tua presença aqui. Eu queria conversar muito mais sobre isso. Mas para isso eu já quero deixar você não só convidada, mas deixar claro para você e para quem nos escuta que o podcast, o Contato Imediato, ele está disponível a Sim. isso, a acolher mais histórias, a fomentar mais esse olhar, né? E não só um olhar, mas uma ação sobre o outro. Me chama muito a atenção na tua fala, você não usou, pelo menos eu não lembro de ter ouvido aqui. Se alguém ouviu, marque em que ponto aconteceu isso. Você não usou um termo, mas usou 2 vezes um outro termo. Você não usou a palavra esperança, mas você usou a palavra convicção. Você é uma pessoa muito convicta. Sim. E o convicto, ele tem uma questão de força, que a esperança, muitas vezes, ela tem a sensação da espera. Você não espera, né? Tem que fazer. Tem que fazer. E o convicto significa de vencer junto, né? Então, você vai pra frente. Qual que é o teu próximo passo na tua vida? Olha, nesse momento, meu próximo passo é fazer a gestação do meu neném aqui, do Luca. Pra quem não sabe, até esse momento, nós estamos em 3 aqui. Além do Sérgio Hortêncio, que está dirigindo o programa, aqui nesse momento, invisível a nossos olhos, está o Luca. Aqui, com forninho. Suas 29 semanas até esse momento. Isso, aqui. 7 meses já. 7 meses. E o Luca, assim, é uma grande... Imagina, né? Agora que eu contei todo esse cenário que o Encanto vive, essa grande turbulência de transformação social que a gente vive, né? Porque lá na ONG a gente tá assim, é criança, é qualificação profissional, é criança das ONGs parceiras, faz evento, e cria cozinha comunitária, e vamos fazer favela 3D, assim, uma loucura. Apesar de ter bastante gente fazendo isso, porque não teria como eu fazer sozinha, a gente tem uma equipe de 30 pessoas que amam a causa, que se dedicam à causa. Tem uma pessoa que é a Mary, que é gestora da ONG, então eu tenho um olhar pra fora, enquanto eu tô aqui conversando contigo, ela tá lá na ONG, cuidando da operação, fazendo as coisas acontecerem, não deixando a peteca cair, porque isso é tão importante, esse olhar sensível na ponta, né? Então é bastante gente.
Mas enquanto a gente tá aqui, eu pensando nessa vida, né? Nessa minha loucura, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, favela 3D e tal. Aí me vem a notícia de que eu estou gestante. Estou grávida. Isso foi em janeiro desse ano, assim. Foi em fevereiro, na verdade, quando eu descobri. E aí me bateu um desespero, uma crise existencial, que eu falava... Porque eu não tava me planejando pra isso agora. Tem tanta coisa pra fazer... Mas o encanto sempre vai ter tanta coisa pra fazer. Porque cada vez a gente vai crescer mais. Nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto, nunca vai ter o momento certo. Então eu tenho certeza que essa gestação, ela vem muito pra centrar um pouco a Camila. Pra calma, vamos colocar os pés no chão. Também para mostrar que eu dediquei mais da metade da minha vida sempre ao social, ao próximo, ao que eu poderia fazer pelo outro, enfim. E que também é importante eu olhar para dentro, olhar para mim, para minha construção, porque eu sempre digo assim que o meu primeiro filho é o encanto. Eu tô gestando o segundo agora, né? O encanto eu já tenho aqui. Então as minhas angústias são, será que eu vou dar conta dos dois? Será que eu vou conseguir dar atenção para um igual eu dou para outro? E é como se fosse um segundo filho. Mas que esse processo também é importante. Eu tenho certeza que ele vai ser um grande incentivador, um grande motivador para que a gente consiga alcançar coisas muito maiores ainda. Então, não sei se ele vai ser do social, não vou botar estigma disso. Eu sempre falo, vai ser um ativista junto comigo, mas não sei. Pode ser que queira só jogar videogame, eu queira ser um jogador de futebol, ou queira ser médico, queira ser artista, o que ele quiser ser. Maquinista de trem e astronauta. Específico, sabe? Tipo, você cozinheiro, tá ótimo, sem problema. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que é uma criança que vai vir pra guiar e abrir muitos caminhos, assim. Porque as pessoas vão entendendo que não é sobre a Camila, é sobre o encanto, né? Eu tô puxando o bonde ali, mas tem muita gente com a gente. Muitos empresários que fazem parte do nosso conselho, carregando, ajudando o encanto a crescer. Então, isso não é sobre uma pessoa, é sobre um coletivo de pessoas que amam, acreditam na causa e dedicam aí toda a sua energia para fazer isso acontecer. Quem quiser entrar em contato com a Camila e com a Encanto, aonde que encontra? A gente tem o nosso site, que daí no site tem tudo, né? Todas as informações. É www.institutoencanto, com i, né? .org.br. E daí a gente tem as redes sociais, que o @ é Instituto Encanto, com i também. A gente deixa marcado, como sempre, no descritivo né, da postagem aqui. O que você tem para indicar para o pessoal em casa para sair um pouquinho da bolha ou para enxergar um mundo além do seu redor, né? Alguma atividade, algum convite para algum evento, assistir algum filme, algum vídeo, algum livro? O que você tem para convidar? Olha, a primeira coisa é conhecer o trabalho do Encanto, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado, mas tem muitas ONGs boas em Curitiba. A gente faz um trabalho em rede também com essas outras 30 ONGs que estão conosco. Mas que as pessoas que estão assistindo conheçam o trabalho do Encanto, se aprofundem e entendam como elas entendem que elas podem colaborar. Porque tem várias formas. Para ser um doador, a pessoa pode doar ali, às vezes não tem tempo nenhum, não consigo ser voluntário, mas pode ajudar financeiramente todo mês, sendo um padrinho. Pode ser uma empresa que apoia, né, investimento tanto direto quanto leis de incentivo, doando parte do imposto de renda também. Pode ser um voluntário doando seu tempo, seu ofício, para fazer com que isso aumente, que a gente alcance mais crianças, enfim. Mas também levantar a bunda do sofá e fazer. Não adianta ficar sentado, assistindo, olhando e falando, ai, que lindo, que incrível, mas e a sua parte? Isso é uma responsabilidade de todos, sabe? Eu acho que todo mundo precisa reconhecer o seu papel como cidadão e fazer a sua parte também. O Encanto é uma ferramenta para isso, né? Para poder executar esse papel. Mas tem que ter vontade, tem que levantar e fazer. Muito bem. Muito obrigado pelo seu tempo, pela participação. Agradeço mais uma vez a quem acompanhou a gente até aqui e que mantenha, né, esse espírito da convicção. Vou levar desse programa essa palavra, estar convicto, que é uma palavra que sempre eu fico assim, tem muita certeza nessa palavra, né? Mas ao mesmo tempo aquela cautela da esperança, mas não a esperança de quem espera, né? Acomodada. Não, de jeito nenhum. Com certeza. Assine o nosso canal, curta o vídeo, compartilhe, deixe sua sugestão, seus comentários. Agradeço mais uma vez a sua presença. E enquanto está subindo os créditos aqui no vídeo ao final, me conte qual que é o seu hobby, fora o encanto. Não pode falar do encanto. O que você faz na tua vida que te dá prazer, assim, num momento só seu?
haja terapia pra isso, né? Porque eu tô até agora tentando descobrir quais são os meus hobbies fora do encanto, que eu tenho vida quase, mas... eu gosto muito de fazer bambolê, sabe? Bambolê? Bambolear, assim, eu gosto muito, só que agora eu tô sem. Antes da gestação, andar de bicicleta. Eu tinha acabado de comprar uma bicicleta, comprei em janeiro, uma bicicleta linda. Mas não é um hobby, mas era o que eu queria desenvolver, esse hobby. Dançar, mas dançar também eu tô meio adormecida por causa da vida, da rotina que o encanto puxa, né? Mas eu sempre amei dançar. E eu também tava vendo pra fazer aula de circo junto com meu namorado, mas agora não dá. Ela não para quieta. Não tem como. Saúde. Obrigada. Muito bom.